Quero te atualizar agora sobre as últimas do Corinthians. Dessa vez não falarei sobre política, mas sim sobre o time, com duas importantes novidades. Memphis Depay e Rodrigo Garro estão entre os relacionados do Timão para o confronto da noite desse sábado contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais. Memphis Depay, que não joga desde 10 de maio, a última partida, a vitória por 2-1 contra o Mirassol. Na temporada são 26 jogos, 6 gols e 10 assistências. Já Rodrigo Garro vive ainda mais tempo fora do Timão. Sua última aparição em 27 de março, quase 2 meses atrás, no 0-0 contra o Palmeiras. Garro, que por conta de problemas no joelho, só atuou 10 vezes com 1 gol e 2 assistências. Foi por causa desse problema no joelho que o Rodrigo Garro precisou viajar para a Espanha em busca de tratamento. E a expectativa é de que o Garro ganhe alguns minutos, enquanto o Memphis Depay atue até como titular. Corinthians, que é o 8º colocado no Brasileirão, com 13 pontos em 9 partidas, em momento de recuperação. São 3 vitórias consecutivas, todas por 1-0, contra Novo Horizontino, Santos e Racing do Uruguai. É bem verdade que o nível dos adversários não inspira tanta confiança. Jogo contra o Galo bastante importante, até para a gente entender o atual estágio corintiano. Bora falar agora sobre o Corinthians e a chance de um zagueiro paraguaio do River Plate virar reforço para metade do ano. Tenho contado para vocês que o Corinthians está atrás de um atacante de velocidade e de um zagueiro que chegue para ser titular. O site argentino El Craque Deportivo afirma que o Corinthians quer Paulo Dias, jogador de 30 anos de idade, no River Plate há bastante tempo, desde 2020. Na temporada atual são 14 jogos e 1 gol. Última partida em 8 de maio, foi titular na vitória contra o Barcelona, no Equador, pela Libertadores da América. Muita gente repercutindo no Brasil que o Paulo Dias está encostado, o que facilitaria uma negociação com o Corinthians. Não é verdade. Ele jogou a última partida do River, fora de casa, pela Libertadores como titular, partida super importante para que o River avançasse na classificação. O fato de estar avaliado em 5 milhões de euros e já ter 30 anos de idade faz com que o negócio seja praticamente inviável. O Corinthians está atrás de reforços, mas vai precisar ter criatividade para buscar jogadores sem custo ou de custo muito baixo. Não é o caso do Paulo Dias. Estou praticamente descartando esse negócio. Só para completar o noticiário alvinegro, contar que o Dinei, que pediu demissão do cargo de coordenador das categorias de base do Corinthians, antes de ir embora, entregou uma planilha para Gaviões da Fiel com a folha salarial dos atletas do Sub-20. Os números são alarmantes. A folha do Sub-20 chega a 400 mil reais por mês. E tem alguns jogadores, no plural, ganhando pelo menos 35 mil reais mensais. Só para você entender um pouquinho do contexto, o Lucas Ferreira, que é jogador da equipe principal do São Paulo, pretendido por Cruzeiro, entre outros clubes, ganha no tricolor, no time de cima, 20 mil reais por mês. Pois saibam que na base, no Sub-20 do Corinthians, tem jogador ganhando 35 mil reais mensais. Importante lembrar também que, segundo essa planilha que o Dinei entregou na Gaviões da Fiel, 34 atletas foram contratados na era Augusto Melo com intermediação, mesmo sendo jogadores da base. Pagamento de comissão para atleta da base é algo meio difícil de acontecer. Bora fechar o vídeo para falar sobre Augusto Melo, agora de forma oficial indiciado pela Polícia Civil. Eu vinha contando para vocês sobre essa possibilidade há algum tempo. Na noite dessa quinta-feira, o inquérito policial foi fechado e Augusto Melo, Sérgio Moura, que era seu superintendente de marketing, e Marcelo Mariano, diretor administrativo, foram indiciados por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. A decisão da Polícia Civil será encaminhada na próxima semana ao Ministério Público, que vai avaliar se já há provas suficientes para denunciá-los. Perguntei se há a possibilidade de, por exemplo, Augusto Melo ser preso. Nesse momento, não. Isso está descartado por agora, só aconteceria se de alguma forma ele e seus pares tentassem ocultar provas e coagir testemunhas. Mas, de qualquer forma, esse indiciamento é praticamente o ato final do Augusto na presidência. Vale a lembrança de que a maior organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, já havia deixado claro que se ele fosse indiciado, seria pressionado a renunciar. E agora até diretores dele fazem o mesmo. 6 diretores já deixaram claro que se o Augusto não renunciar nas próximas horas, eles vão pedir a saída. Entre aqueles que devem sair está o diretor de marketing do Corinthians, que havia tomado posse na semana passada. Eu me refiro a Wanderson Salles.
O presidente do Corinthians, Augusto Melo, prometeu uma entrevista coletiva para as 3 da tarde dessa sexta-feira no CT corintiano. Resta saber se para o Corinthians é bom ter um presidente indiciado pela polícia respondendo a pergunta sobre o tema dentro do centro de treinamento, com o logo das empresas parceiras do time. Só para completar, na próxima segunda-feira acontece a reunião no Conselho Deliberativo para votar o impeachment do presidente. E se houver metade mais um dos votos pelo impeachment, ele é afastado na hora e será convocado em 30 dias uma reunião entre os sócios para ratificar a saída do presidente. A crise política e policial envolvendo o Corinthians atinge o seu ápice. O presidente, que havia assumido em janeiro do ano passado, foi indiciado pela polícia por desvio de dinheiro. Só para explicar o caso rapidamente, o Corinthians havia fechado um contrato com a VaideBet de 370 milhões de reais e prometeu pagar 25 milhões de reais a uma empresa de comissão. Prometeu pagar a uma empresa 25 milhões de reais em comissão. O problema é que essa empresa, descobriu-se depois, não fez nenhum papel de intermediação, ou seja, essa história já começa a ficar mal contada. Depois, a polícia descobriu que 1.400.000 que saíram da conta do Corinthians e foram destinados a essa empresa de comissionamento, acabaram, esse 1.400.000, desse 1.400.000, 1 milhão foi enviado para uma empresa que costuma lavar dinheiro para uma facção criminosa. E é por conta disso que o trio corintiano foi indiciado pela polícia. E você, o que pensa sobre tudo isso? Use espaço para comentário para deixar a opinião. Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que tem em mãos uma proposta que pode chegar a 1.2 bilhões de reais. A oferta é da Adidas e garantiria todo esse valor por um contrato de 10 anos se todas as metas e planos forem alcançados. Muito dinheiro. A gente está falando de mais ou menos 120 milhões de reais por temporada. Só a título de comparação, o Flamengo, que é dono do melhor contrato de fornecimento de material esportivo no país hoje, tem vínculo com a Adidas e pode faturar no máximo 90 milhões de reais. Já Atlético Mineiro e Cruzeiro, parceiros da Adidas há bastante tempo, faturam na casa dos 6 milhões de reais por ano. Mesmo valor aplicado ao Internacional, só para vocês entenderem a diferença gigante entre o que está sendo oferecido para o Corinthians em relação aos concorrentes. Importante dizer que esses números foram passados pelo Augusto Melo, que tenta escapar do processo de impeachment. Na segunda-feira que vem, lá no Parque São Jorge, haverá uma reunião do Conselho Deliberativo em que os membros do Conselho vão votar a favor ou contra o impeachment dele. Se houver metade mais um dos votos a favor do impeachment, ele é afastado na hora e é convocada uma reunião entre sócios para confirmar essa decisão. Importante contar também que o Augusto está reclamando do Conselho de Orientação do Corinthians. Segundo Augusto, o Corinthians tem se apressado para apresentar esse contrato da Adidas para o Core. E o Core tem afirmado que não há tempo hábil para a realização desse encontro antes da reunião que vai definir pelo impeachment do presidente ou não. E você, o que pensa sobre toda essa confusão? É a favor da renovação do contrato com a Adidas ou preferiria um acordo com a Nike? Dá para dizer, inclusive, que se abrir mão do contrato com a Nike, o Corinthians vai ter problemas na justiça, porque a Nike afirma que tem o direito à prorrogação automática do contrato. Só para fechar em relação ao Timão, vitória por 1-0 contra o Novo Horizontino na noite dessa quarta-feira, na Neoquímica Arena, com mais um gol de Yuri Alberto. 3 jogos contra o Novo Horizontino na temporada, 3 vitórias por 1-0, e agora o Timão está nas oitavas de final da Copa do Brasil, assegurando também um prêmio de 3.600.000 reais. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e um possível pacotão de reforços para a metade do ano. O Corinthians tem admitido a necessidade de melhorar seu elenco, mas também confirma que não há dinheiro para grandes investimentos. Ainda assim, 3 nomes surgiram nas últimas horas. Roberto Firmino, que já se declarou torcedor do Corinthians, William Arão, revelado na base do próprio Timão, além de IR Mina, que teve papel de destaque jogando com a camisa do Palmeiras. Quero explicar cada um desses nomes. Começando pelo mais importante, Roberto Firmino, atacante que pertence ao Ali, isso mesmo, da Arábia Saudita, contrato por mais uma temporada e por lá ele ganha 10 milhões de reais por mês. A tendência é que ele não fique, mas a questão financeira se torna um grande problema. De acordo com Samir Carvalho, jornalista e meu amigo que cobre o Corinthians, o Timão poderia ter a ajuda da patrocinadora Master Esportes da Sorte para tentar fechar essa negociação. Repito, operação das mais complexas. Apesar de o Firmino já ter se declarado corintiano e ter o sonho de defender a camisa do Timão, ele precisaria abrir mão de bastante dinheiro
para que essa negociação avançasse, poderia ser um substituto muito legal para Yuri Alberto, que, ao que parece, deve ser negociado. Já sobre o William Arão, está livre no mercado, o contrato dele com o Panathinaikos da Grécia não foi renovado. Inclusive o Panathinaikos já agradeceu aos serviços prestados e liberou o volante de 33 anos de idade para buscar um novo clube. Informação do interesse tanto no Arão quanto do IR Mina é de Facincani, jornalista que cobre mais o Palmeiras, mas que trouxe essa informação. Só para completar a respeito de IR Mina, outro cujo vínculo se encerra agora na metade do ano. Ele pertence ao Cagliari e esteve perto de virar reforço do Corinthians em janeiro do ano passado. Na última hora, por opção da esposa do IR Mina, ele permaneceu no futebol italiano, renovando o contrato com a equipe de Cagliari. Importante completar também sobre a questão política, o CORE, o Conselho de Orientação, marcou para a próxima quinta-feira uma reunião para analisar a proposta que a Adidas fez ao Timão para a substituição da Nike. Mas essa reunião pode acontecer com um novo presidente, isso porque na segunda-feira ocorre o encontro entre membros do Conselho Deliberativo para discutir e votar o impeachment do presidente. Se metade mais um dos presentes votarem pelo impeachment, Augusto é afastado no mesmo instante. Também estou tentando descobrir quando é que vai ser anunciado o fechamento do inquérito policial que pode indiciar o presidente alvinegro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.